Você já teve um pensamento tão intenso, tão vivido, que parecia real demais para ser apenas imaginação? Um flash de uma situação que ainda não aconteceu, mas que depois se tornou realidade? Ou talvez uma sensação estranha sobre alguém, um pressentimento que não conseguia explicar, mas que depois se mostrou verdadeiro? Eu sou o vidente das sombras e caminho há décadas pelos territórios onde a mente humana encontra o espiritual. Já presenciei casos que desafiariam sua compreensão da realidade. Pessoas comuns que ignoraram sinais divinos disfarçados de simples pensamentos e pagaram caro por isso. Outras que aprenderam a discernir e mudaram completamente o rumo de suas vidas. Hoje vou revelar algo que poucas pessoas sabem. Seus pensamentos nem sempre são seus. Algumas vezes, o que você acredita ser apenas sua mente trabalhando é, na verdade, o Espírito de Deus tentando se comunicar com você através de visões espirituais. Mas existe uma diferença crucial entre um pensamento comum e uma revelação divina. E é essa diferença que pode salvar ou destruir sua vida. Comentar agora. Se você já teve um pensamento que depois se tornou realidade, escreva "Eu vejo as sombras" nos comentários. Quero saber quantas pessoas aqui já vivenciaram isso sem perceber que era algo muito além do que imaginavam. Durante minha jornada, descobri que existem 7 tipos distintos de visões espirituais que chegam até nós disfarçadas de pensamentos. Cada uma tem suas características únicas, seus sinais reveladores. E hoje, pela primeira vez, vou compartilhar esse conhecimento com você. Conhecimento que pode transformar completamente sua relação com o divino e sua capacidade de discernir a voz de Deus em meio ao ruído mental. Prepare-se, o que está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você interpreta os movimentos da sua própria mente. Porque às vezes o que chamamos de intuição é muito mais do que isso. Às vezes é Deus sussurrando segredos eternos diretamente em sua consciência. Primeira visão espiritual, o flash premonitório. Esta é talvez a mais comum das visões divinas, mas também a mais ignorada. Você está fazendo uma atividade rotineira quando de repente uma imagem clara invade sua mente. Não é um devaneio, é específica, detalhada, acompanhada de uma sensação diferente no peito, uma urgência que você não consegue explicar. Lembro-me de uma mulher que me procurou depois de ignorar 3 flashes premonitórios sobre um acidente. Em todos eles, ela via a mesma cena. Um carro vermelho colidindo em uma curva específica da estrada que ela percorria diariamente. Por semanas, esses flashes a incomodaram, mas ela os descartou como ansiedade. Até o dia em que presenciou exatamente aquela cena se desenrolando na realidade. Ela poderia ter evitado estar naquele local naquele momento. Deus havia tentado avisá-la. Segunda visão espiritual, o conhecimento súbito. Esta visão não vem como imagem, mas como conhecimento puro que surge do nada em sua mente. De repente, você sabe algo sobre uma pessoa, uma situação, um caminho a seguir. Não há lógica por trás, não há dados que justifiquem essa certeza, mas ela está lá, sólida como rocha em sua consciência. O profeta Eliseu experimentou isso quando soube sobrenaturalmente sobre os planos secretos do rei da Síria. Não havia espiões, não havia informantes. O conhecimento simplesmente foi depositado em sua mente pelo Espírito. Você pode estar experimentando a mesma manifestação divina e interpretando como mera intuição. Terceira, visão espiritual. O diálogo interior divino. Quantas vezes você teve uma conversa interna tão clara, tão sábia, que parecia estar conversando com alguém muito mais experiente que você mesmo? Palavras de conselho, de consolo, de direcionamento que brotavam de sua mente com uma profundidade que sua experiência pessoal não justificava.
Esta é uma das formas mais sutis de comunicação divina. Deus fala através de seus próprios processos mentais, usando sua voz interior como canal. O desafio está em discernir quando esses diálogos internos carregam origem celestial e quando são apenas processamento mental comum. A diferença crucial está na qualidade do conteúdo. Diálogos divinos sempre trazem paz, mesmo quando contêm verdades difíceis. Eles elevam, consolam, direcionam para o bem. Já os diálogos puramente mentais tendem a gerar ansiedade, dúvida, confusão. Reconhecer essas três primeiras manifestações já pode revolucionar sua vida espiritual. Mas ainda há 4 tipos mais profundos de visões que preciso revelar. Quarta visão espiritual: a sobreposição de realidades. Esta é uma das mais perturbadoras manifestações divinas. Você está vivendo um momento comum quando, subitamente, uma segunda camada de realidade se sobrepõe ao que você está vendo. É como se 2 películas de filme estivessem sendo projetadas ao mesmo tempo na tela da sua percepção. Ezequiel experimentou isso de forma intensa. Enquanto estava fisicamente no rio Quebar, suas visões espirituais se sobrepunham à realidade física. Rodas dentro de rodas, seres com 4 faces, templos celestiais se materializando sobre a paisagem terrena. Muitos hoje interpretariam isso como alucinação. Mas para quem entende, reconhece a assinatura divina. Você pode estar caminhando na rua quando de repente vê anjos ao redor de uma pessoa, ou percebe uma atmosfera espiritual diferente em um ambiente. Não é loucura. Pode ser seu espírito sendo capacitado a enxergar além do véu físico. A chave para discernir essa visão está no propósito. Visões divinas sempre servem a um objetivo maior. Elas vêm com uma mensagem, um direcionamento, uma revelação que beneficia você ou outros ao seu redor. Nunca são apenas espetáculo mental. Quinta visão espiritual: os sonhos acordados proféticos. Diferentes dos sonhos noturnos, essas visões acontecem em estado de vigília, mas com a fluidez e simbolismo típicos dos sonhos. Você está consciente, mas sua mente é transportada para cenários simbólicos que carregam mensagens divinas profundas. José, o filho de Jacó, tinha essa capacidade desenvolvida. Suas visões dos feixes de trigo se curvando, do sol, lua e estrelas se prostrando, pareciam sonhos, mas aconteciam em momentos de contemplação acordada. Eram janelas proféticas para o futuro, codificadas em símbolos que ele precisava aprender a interpretar. Momento de pausa importante. Se você chegou até aqui e reconhece pelo menos 2 desses tipos de visões em sua própria experiência, isso não é coincidência. Escreva nos comentários "Revelação em andamento", para que eu saiba que você está realmente conectado com essas manifestações espirituais. Essas visões simbólicas requerem interpretação. Diferentemente das visões literais, elas falam por metáforas, por imagens que representam realidades espirituais mais profundas. Aprender a decodificar esses símbolos é como aprender um novo idioma. O idioma através do qual Deus prefere comunicar verdades eternas. O perigo está em 2 extremos. Descartar essas experiências como imaginação ou, no outro extremo, interpretar qualquer devaneio como mensagem divina. A sabedoria está no equilíbrio, no desenvolvimento de um discernimento refinado que reconhece as impressões digitais de Deus em meio aos processos naturais da mente. Mas ainda restam 2 manifestações que são as mais raras e, simultaneamente, as mais transformadoras. Sexta visão espiritual: a transferência de memórias divinas. Esta é uma das manifestações mais misteriosas e perturbadoras. De repente, você se encontra lembrando de algo que nunca viveu.
Memórias completas com detalhes sensoriais, emocionais, de eventos, lugares ou pessoas que jamais fizeram parte da sua experiência física. Mas essas memórias são tão reais quanto suas próprias vivências. Durante meus anos explorando os territórios sombrios da espiritualidade, encontrei pessoas que lembravam de estar em Jerusalém no século I, de presenciar eventos bíblicos, de conversar com personagens das Escrituras. Não eram vidas passadas, era Deus depositando em suas mentes fragmentos de memória espiritual, revelações históricas que serviriam para propósitos específicos em suas jornadas. João, o apóstolo, experimentou isso em Patmos. Suas visões do Apocalipse não eram apenas futuras, algumas eram memórias espirituais do que já havia sido decidido nos conselhos eternos de Deus. Ele lembrava do que nunca havia presenciado fisicamente, mas que era absolutamente real no reino espiritual. Esta visão é perigosa para mentes despreparadas, pode gerar confusão identitária, desconexão com a realidade presente. Por isso Deus a concede apenas àqueles que desenvolveram maturidade espiritual suficiente para processar informações que transcendem a experiência humana comum. Sétima visão espiritual, o portal temporal do Espírito, a mais rara e intensa de todas as manifestações. Nestas visões, você não apenas vê o futuro ou recebe revelações. Você é literalmente transportado para fora do tempo linear. Passado, presente e futuro se tornam simultâneos em sua percepção. Você compreende eventos atuais no contexto de um plano eterno muito maior. Ezequiel foi levado pelo Espírito para ver a glória de Deus saindo do Templo de Jerusalém, eventos que aconteceriam décadas depois. Mas para ele, naquele momento de visão, tudo era presente, real, acontecendo agora. O tempo havia se dobrado sobre si mesmo. Essas experiências deixam marcas profundas na alma. Quem as vive nunca mais vê a vida da mesma forma. A urgência das preocupações cotidianas se dissolve diante da perspectiva eterna. É uma graça, mas também uma responsabilidade imensa. Poucos são chamados para este nível de revelação porque poucos conseguem retornar à vida comum depois de ver os bastidores da eternidade. É como tentar se contentar com sombras na parede depois de ver o sol. Agora, você conhece os 7 tipos de visões espirituais que podem estar se manifestando através dos seus pensamentos. Mas conhecer não é suficiente. Você precisa saber como agir com essa informação, como desenvolver discernimento, como proteger sua mente de falsificações espirituais. Porque onde há manifestações genuínas de Deus, sempre existem imitações perigosas. A mente humana é simultaneamente o campo de batalha e o templo onde essas manifestações espirituais acontecem. Compreender sua psicologia é fundamental para discernir entre inspiração divina e projeção mental. Marcos Aurelius, o imperador filósofo, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Esta sabedoria estoica se aplica diretamente ao discernimento espiritual. Nem todo pensamento que surge merece ser seguido, mas nem todo pensamento deve ser descartado. O teste da origem psicológica. Pensamentos genuinamente divinos nunca contradizem a natureza de Deus revelada nas Escrituras. Eles não alimentam orgulho, vingança, medo paralisante ou desespero. Uma visão espiritual verdadeira sempre produz, no final, paz e direcionamento claro, mesmo quando seu conteúdo inicial seja desafiador. Freud disse que a mente tem camadas: consciente, subconsciente, inconsciente. Jung adicionou o conceito do inconsciente coletivo, mas existe uma quinta dimensão que a psicologia secular não reconhece: o espírito humano, a parte de você que pode se conectar diretamente com o divino. Quando Deus comunica através de visões mentais, Ele usa todos esses níveis simultaneamente.
Pode ativar memórias subconscientes para formar símbolos. Pode usar arquétipos do inconsciente coletivo para criar linguagem simbólica. Pode impressionar o consciente com conhecimento que transcende sua experiência pessoal. A disciplina do discernimento. Os filósofos estoicos desenvolveram exercícios para fortalecer a mente. Adaptei alguns especificamente para o discernimento espiritual. Primeiro, o exercício da pausa. Quando uma visão ou pensamento intenso surge, não reaja imediatamente. Pause. Observe. Pergunte: isto me leva para mais perto ou mais longe do caráter de Cristo? Segundo, o teste do fruto. Epicteto ensinava a julgar filosofias pelos seus resultados práticos. Aplique isso às visões. Que tipo de ação esta revelação me inspira? Serve ao amor, à justiça, à humildade? Ou alimenta ego, medo, controle? Terceiro, o exercício da confirmação. Sêneca falava sobre buscar conselho de sábios. Visões divinas genuínas resistem ao escrutínio de outros cristãos maduros. Elas não demandam segredo absoluto nem isolamento dos irmãos na fé. A armadilha psicológica da falsa espiritualidade. Nossa mente tem uma capacidade incrível de criar experiências que parecem sobrenaturais, mas são apenas projeções dos nossos desejos mais profundos. O ego, especialmente, adora se disfarçar de espiritualidade para manter sua posição de destaque. A verdadeira maturidade espiritual inclui a humildade de reconhecer quando estamos criando nossas próprias revelações. Como disse Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece, mas isso não significa que toda razão do coração seja divina. Desenvolver discernimento é um processo que exige tempo, estudo das Escrituras, comunhão com outros crentes maduros e, acima de tudo, uma honestidade brutal consigo mesmo sobre suas próprias motivações e carências psicológicas. Chegamos ao fim desta jornada pelas sombras do mundo espiritual, mas, na verdade, para você, isto é apenas o começo. O conhecimento que compartilhei hoje não foi dado para impressionar, mas para equipar. Não para gerar curiosidade, mas para despertar responsabilidade. Você agora possui informações que a maioria das pessoas nunca terá. Sabe reconhecer quando Deus pode estar falando através dos seus próprios pensamentos. Conhece os 7 tipos de manifestações espirituais que se disfarçam de processos mentais comuns. Tem ferramentas de discernimento que podem salvar você de decisões destrutivas e guiá-lo para o centro da vontade divina. Mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento espiritual. A pergunta agora é: o que você fará com o que aprendeu? Voltará para a vida como se nada tivesse mudado ou começará a prestar atenção diferenciada aos movimentos da sua própria mente? Desenvolverá a disciplina de pausar, discernir, testar cada impressão forte que receber? Lembre-se, o inimigo das almas também conhece esses canais de comunicação. Ele pode falsificar visões, plantar pensamentos destrutivos disfarçados de revelação divina, usar sua própria espiritualidade contra você. Por isso, o discernimento não é opcional, é questão de sobrevivência espiritual. Nas Escrituras, Deus alertou: meu povo perece por falta de conhecimento. Mas ele também disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Você recebeu muito hoje. A responsabilidade sobre como usar essa informação agora é sua. Desafio final. Nos próximos 7 dias, toda vez que um pensamento intenso, uma impressão forte, uma intuição surgir em sua mente, aplique os testes que ensinei. Anote os resultados. Observe os padrões. Comece a mapear como Deus especificamente se comunica com você. Porque cada pessoa tem uma frequência espiritual única. Alguns recebem mais visões simbólicas, outros mais conhecimento súbito, outros mais flashes premonitórios. Descobrir seu padrão pessoal é descobrir como Deus prefere falar especificamente com você.
Prove que chegou até o final. Se você está determinado a aplicar esse conhecimento e não apenas consumir informação espiritual, escreva nos comentários "revelação completa". Quero saber quantas pessoas realmente estão prontas para esta jornada de discernimento. E se durante esses 7 dias você vivenciar algo que confirme o que falei hoje, volte aqui e compartilhe. Sua experiência pode ser a confirmação que outra pessoa precisa para começar a levar a sério as comunicações divinas disfarçadas de pensamentos. O vidente das sombras cumpriu sua missão hoje. O conhecimento foi plantado. Agora, a colheita depende inteiramente de você. Que os olhos do seu espírito permaneçam abertos e que você jamais ignore novamente quando o próprio Deus decidir sussurrar segredos eternos diretamente em sua mente. A jornada continua. As sombras ainda guardam muitos mistérios. E você agora está preparado para enxergar o que outros não conseguem ver.